hoje é uma data especial, porque é tão bom nós vermos pastores que estão na direção certa, que é priorizar a família. A família, ela vem antes de igreja, a família, ela vem antes de qualquer instituição. Então eu louvo ao Senhor por essa preocupação, por essa prioridade, onde infelizmente hoje, se existe uma instituição que tem autoridade para ensinar sobre família, é a igreja, e pode ter certeza que a maioria delas não estão ensinando. Então hoje nós vamos ver até isso. Nós estamos vendo um caos social devido à destruição familiar, amém? Então eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho de família ao seu coração, amém? Nós também estamos há quase 2 anos à frente do Departamento Construindo Famílias, que é o departamento que cuida de casais e famílias, amém? Então nós estamos aí nessa batalha e Deus tem feito coisas grandiosas, amém? E eu queria te falar essa noite. Abra comigo sua Bíblia, Salmo de número 119. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom estar aqui entre amigos, revê-los, bom demais. Salmo de número 119. Leremos até o versículo de número 4. Salmo de número 119. Leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Os irmãos até tremeram na cadeira. Imagina, vamos ler tudo aqui? Vamos ler tudo já. Umas 10 horas a gente termina. Salmo 119, versículo de número 1. Glória a Deus. Eu tenho um tema para essa mensagem de hoje. Eu quero compartilhar sobre princípios para construir relacionamento. Amém? Princípios para construir um relacionamento. Glória a Deus. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e os buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos para que diligentemente os observarmos. Amém? Amém. Igreja do Senhor, quanto mais princípios aprendemos, menos nós oramos sobre o que fazer. Essa noite eu vou trazer aqui algumas ilustrações para você entender um ponto em comum onde nós vamos chegar. Vamos lá. Você tem um carro que foi produzido por um fabricante, e esse carro veio com o manual, certo? E esse manual diz como o carro funciona, e eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui hoje possui um carro. Agora, quando o seu carro quebra ou dá um problema, o que normalmente você faz? Leva para o mecânico e gasta uma nota. Agora, se você soubesse como consertar o seu carro, talvez você não teria este gasto. Mas este mecânico está sendo pago por conhecer os princípios de funcionamento do seu carro. Então você tem que pagá-lo por não conhecer os princípios. Estes princípios. Então a primeira coisa que eu quero que você anote essa noite é: princípios simplificam a vida. Você pode repetir isso comigo? Princípios simplificam a vida. O carro que você comprou, ele funciona com base em princípios. Você não entra nele, pega a chave, liga a ignição e diz: Senhor, agora me revela o que eu tenho que fazer. Senhor, me revela agora, manda anjo, põe na direita, põe na esquerda, põe na frente, me revela, Senhor. Você faz isso? Não. Você não precisa de oração, você não precisa de jejum. Tudo que você precisa é colocar gasolina e saber dirigir. Isso é você tendo conhecimento dos princípios pelos quais
quais o seu carro funciona. Aleluia. E é assim que o seu casamento deveria ser. Aconteça o que acontecer, você deveria saber exatamente o que fazer, o que está errado e o que precisa ser consertado. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, princípios protegem a sua vida. Mas se você viola, os princípios destroem você. Porque não tem como nós violarmos princípios sem violarmos a nós mesmos. Então, quando eu leio o Salmo de número 119, a Bíblia está dizendo que se você entender, se você fizer de acordo e obedecer aos princípios que Deus estabeleceu, o seu casamento será bem sucedido. Agora, pastor, o que são princípios? E grave isso. Princípios é a lei fundamental. Princípio significa primeira lei ou a primeira regra. Princípios são a lei fundamental, ou seja, a lei original para uma criatura ou para alguma outra coisa criada para que elas venham funcionar. Então, nada é mais importante do que a lei original de um fabricante para que o seu produto venha funcionar. Isso é muito importante, eu quero que você grave isso. Tudo que não é um princípio é apenas uma opinião. E este é o maior câncer da nossa geração. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo em uma geração que está sendo movida por opiniões e não mais por princípios. Nós estamos vivendo em uma geração que colocaram os princípios na prateleira e só estão vivendo por opinião dos outros. E isso é muito sério. Veja, quando um rei tem um filho com uma rainha, como esse filho é chamado? Príncipe. Ou seja, aquele que será o primeiro a herdar o trono. Então, príncipe denota primeiro. Agora ouça. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. Trevas no original significa ignorância. Então Satanás é o primeiro a governar pela ignorância. Então aonde você age com ignorância, Satanás tem o domínio sobre você. Então a área do seu casamento e na sua casa que você está agindo com ignorância, Satanás está tendo domínio sobre você. É por isso que eu creio que Deus trouxe pessoas aqui essa noite para dizer que está na hora de você se livrar da ignorância. Mas pastor, como é que eu me livro da ignorância? Conhecendo os princípios da palavra de Deus. Quando você conhece os princípios da palavra de Deus, Satanás não tem o domínio sobre a sua família. Ou eu preciso profetizar. Eu quero dizer essa noite, Satanás não vai ter o domínio sobre a sua casa. Pode acontecer o que acontecer, mas em nome de Jesus eu estou profetizando que o seu filho está guardado pela palavra, o seu esposo está guardado pela palavra, a sua casa está guardada pela palavra de Deus. A própria Bíblia diz, um texto conhecidíssimo de todos nós, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe falta. Agora olha a parte B. Olha, isso é Deus falando. Porque tu rejeitastes o meu conhecimento, eu também te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, e eu também me esquecerei dos seus filhos. Veja que Deus não está dizendo que é por causa do pecado. Deus não está dizendo que é por causa de demônio. Deus está dizendo que é por causa da ignorância. Então o seu maior inimigo não é o seu pecado. O seu maior inimigo não é o próprio Satanás. O seu maior inimigo se chama ignorância. Olha que interessante.
Se nós formos ver a palavra luz no hebraico, ela significa conhecimento. Então, quando nós falamos de reino de Deus, ou reino dos céus, ou reino das trevas, nós não estamos falando de luzes apagadas ou luzes acesas. Nós estamos falando de um reino de conhecimento e um reino da ignorância. Então, quanto mais conhecimento você tem, menos Satanás controla você. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e Satanás, príncipe das trevas. Então, às vezes, tudo que você precisa não é de oração sobre esta área que você está passando por destruição, mas de conhecimento. Às vezes você está dizendo, pastor, olha que eu preciso de uma cura. Por quê? Triglicérides estourado, colesterol daquele jeito. Você não precisa de oração de cura. Tudo que você precisa é de conhecimento para você começar a comer certo. Glória a Deus. Então, tudo que o diabo está tentando fazer nos dias de hoje e no decorrer da história é usar a ignorância para tentar te destruir. É por isso que Deus, Ele criou leis até para a saúde. Ele não apenas deu a cura. O que eu estou dizendo? O conhecimento mantém Satanás longe da sua família. Você pode repetir isso comigo? O conhecimento mantém Satanás longe da minha família. Então, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Jesus está dizendo, eu sou o conhecimento e a revelação que você precisa. Jesus está dizendo, porque Satanás não tem parte comigo, porque eu tenho todo o conhecimento. Irmãos, é por isso que eu tento nas minhas ministrações trazer um ensino simples e claro para vocês, porque o desejo do meu coração é que você obtenha o máximo de conhecimento para que Satanás não destrua sua vida. Por isso que a minha oração essa noite, todas as vezes que eu vou pregar, é que as pessoas odeiem a ignorância. O desejo do meu coração é que quando você sair daqui, você saia com isso. Eu odeio a ignorância. Agora vamos lá. No Salmo 119, nós vemos algumas palavras aqui importantíssimas. Nós citamos leis, citamos mandamentos, citamos decretos, citamos preceitos, citamos caminho do Senhor, citamos palavra do Senhor. Eu vou trazer aqui rapidamente a definição de cada uma dessas palavras para você entender aonde nós vamos chegar. Primeiro, lei, grave isso. O que significa lei? Padrão estabelecido. Estatuto, imagem previsível. Caminho, atitude previsível. Decreto, propósito comprometido. Preceito, ideia predeterminada. Mandamento, lei expressa. Palavra, intenção, desejo. Eu citei todas essas palavras porque todas elas convergem para a mesma coisa. O que, pastor? Princípios. Você pode repetir isso comigo? Princípios. Então as leis de Deus são princípios de Deus. Então todas as leis de Deus são princípios que nós devemos viver. A Bíblia é um livro de princípios. Então, se você seguir esses princípios, você e sua casa viverá. Mas se você violar estes princípios, você morrerá. Agora, abra comigo em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo de número 1. Provérbios 16, versículo de número 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia no Senhor as tuas obras e os teus planos serão o quê? Então o que a Bíblia está nos ensinando? Se você seguir as instruções do seu fabricante, o seu carro sempre vai funcionar.
Então tudo que Deus está dizendo é que Ele quer preservar você e a sua família nos seus caminhos. E os caminhos do Senhor que são princípios. Então, para você ter um casamento bem sucedido, anote isso, você precisa de conhecimento, entendimento, sabedoria, obedecer e aplicar os princípios do seu Criador. Glória a Deus. É por isso que a maior tragédia da vida é a sua ignorância sobre esses princípios. E é por isso que Jesus veio, porque Jesus é a palavra de Deus. E Deus o enviou. Por quê? Porque faltavam instruções destes princípios. Agora vamos para Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 também. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz. E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias repita comigo, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Primeiro eu preciso profetizar. Oh, aleluia! A palavra de Deus, isso não é a minha palavra, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu venho esta noite te dizer, oh Deus, que a sua casa está sendo sustentada pelo poder desta palavra. Agora, Deus não apenas criou todo o universo, mas tudo funciona de acordo com os seus princípios. Aleluia. Quando você compra um eletrodoméstico e abre a caixa, a primeira coisa que você vê não é o produto, mas é o quê? O manual. E esse manual diz o quê? Antes de você usar o produto, leia o manual. Essa palavra manual vem do próprio fabricante. A palavra manu significa fazer. E quando há uma junção com ao, nada mais é do que a mente do que o fabricante fez em um papel. Então o que o fabricante está dizendo com o manual? Antes de usar este produto, leia a minha mente. Porque ninguém sabe mais do produto do que o... Glória a Deus. Então o que Deus está dizendo? Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, ou no seu casamento, ou na sua família, leia a minha mente. Glória a Deus. Leia a mente do seu fabricante. O problema é que pessoas estão tomando decisões no seu casamento, na sua família, sem ler o manual do seu fabricante. Porque isto é o fabricante afirmando que você não sabe totalmente o que ele pensa sobre o seu produto. Veja, você tem um smartphone aí, certo? Você não usa todas as funções dele. Por quê? Por um único motivo. Porque você não sabe usar. E o que Deus está nos dizendo essa noite, aguce seu ouvido. Nós não estamos nos beneficiando de tudo que Deus tem para nós por não conhecermos. Queridos, por favor, repita isso comigo. Nós não estamos nos beneficiando de tudo que Deus tem para nós ao máximo, porque não conhecemos. Você não está usufruindo de tudo que o seu casamento pode dar por não saber. E tudo que você não se beneficia, você sofre.
Demorou para eu aprender isso, mas eu aprendi. Tudo no seu ministério, em seus relacionamentos, no seu casamento, tudo que você não se torna um benefício, se torna um sacrifício. Casamento não foi criado pelo governo deste país, ou de outro país qualquer. Casamento não foi criado por uma ciência social. Casamento não foi criado por psicólogos. E por que ainda nós vemos pessoas indo a psicólogos obter ajuda para o seu casamento? Porque não leem o manual. Pessoas não estão lendo este manual. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tem um carro da Fiat, se você levar ele na Volkswagen, eles vão conseguir consertar para você? E sabe o que eu vejo hoje? Casais indo a psicólogos, que estão no seu terceiro, no seu quarto casamento, que não tem nada com Deus, que não tem intimidade nenhuma com Deus, que não tem vida com Deus. Não, pastor, mas ele está no Instagram, tem 500 mil seguidores. Isso. Como é que eles vão consertar aquilo que eles não criaram? Então nós vemos que casamentos não estão dando certo, relacionamentos não estão dando certo, porque estão tentando usar peças que não se encaixam. Peças da marca Fiat não são compatíveis em carros da Volkswagen. Então talvez você está ouvindo conselhos de alguém que não está usando peças genuínas que o seu carro, que sua vida, que o seu casamento precisam. E aí sabe o que acontece? Falam para você trocar de produto que está com defeito. Leia o manual antes de trocar o produto. Deus está dizendo: leia o meu manual antes de você trocar o produto. Irmãos, manual, o princípio do manual é o quê? É ensinar o cliente os princípios pelos quais este produto deve funcionar. Então a coisa mais segura da sua vida é você entender os princípios da palavra de Deus. E tudo que o Jesus veio ensinar foi isso. Por quê, pastor? Porque ele é o fabricante da vida. E ele sabe como a vida funciona por completo. Agora, abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Todos estão entendendo aqui essa noite? Glória a Deus. Estão comigo? Amém. Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus, talvez eu acho que esse foi o versículo que eu mais citei no ano de 2022 para casais, e esse é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre... Preste atenção, a palavra homem aqui se refere ao ser espiritual que Deus criou. Esta palavra se refere a toda a raça humana. Então, homem no original significa espécie. Amém? Você pode repetir isso comigo? Homem significa espécie. Eu vou te explicar isso aqui, vamos lá. A Mercedes produz todos os veículos, certo? Ela não produz somente veículos, carro de passeio, mas ela produz todos os veículos do ramo automobilístico. Então Deus aqui está dizendo: façamos o homem, a espécie, a nossa imagem e semelhança. A Mercedes, ela produz carro de passeio, caminhão, ok? Então Deus está dizendo: olha, na criatura mortal eu vou fazer diferente. Eu vou criar um modelo masculino e vou criar um modelo feminino. Eu e
e a minha esposa fomos produzidos e criados pelo mesmo fabricante, mas nós somos modelos diferentes, mas nós somos homens, espécie, a mesma espécie. Mas por que nós somos modelos diferentes? Por causa de propósitos diferentes. O propósito que a Mercedes faz o caminhão não é o mesmo propósito que ela faz um carro de passeio. Um caminhão carrega toneladas de coisas, mas um carro de passeio apenas alguns passageiros. Agora preste atenção, o propósito determina também como vai ser o design do produto. Sim ou não? Agora, o que é mais importante? O caminhão ou um carro? A bateria de um carro ou o motor? Você está vendo que a questão não é o produto, e sim a função. Aleluia. O que faz eu ser diferente da minha esposa é a minha função. Ela tem útero, eu não. O que faz eu também ser diferente na minha casa é a minha função. E nós estamos vivendo um colapso na sociedade porque nós estamos colapsando dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós não estamos comprometidos mais com a nossa função. O homem não está mais comprometido com a função que a Bíblia designa a ele, e nem a mulher mais comprometida com a função da sua casa. Então nós estamos vivendo em lares disfuncionais, porque nenhum e nem outro sabe exatamente a sua função. Quantos estão comigo? Amém. Abra comigo Mateus capítulo 19, versículo 3. Está ficando bom. Aleluia. Mateus capítulo 19, versículo 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então vieram a ele os fariseus para o quê? Testá-lo. E perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher, ou seja, divorciar, por qualquer motivo? Jesus é abordado por alguns líderes religiosos aqui. E o questionamento que eles fazem para Jesus é acerca de relacionamento. E o ponto aqui é o divórcio. Preste atenção. Se nós analisarmos cuidadosamente as Escrituras, Jesus ignorou a pergunta deles. Vamos voltar aqui um pouquinho. A pergunta que eles fizeram para Jesus é: o homem pode se divorciar da mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Agora vamos voltar um pouquinho. O livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, escrito há 400 anos antes do Evangelho de Mateus, este livro vai terminar falando de casamento e divórcio. Vamos lá, abre comigo Malaquias capítulo 4, versículo de número 6. Último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo de número 6. Veja: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está sendo claro aqui. Se os pais não consertarem as suas famílias, eu irei amaldiçoar a terra. Então hoje nós vemos tudo sendo destruído, sabe por quê? Porque os pais não estão mais em casa. Todos os problemas na sociedade têm a origem da ausência dos pais. O maior motivo do pecado, isso aqui eu falei no café da manhã que nós tivemos com os homens, o maior motivo de pecado hoje é
a ausência da paternidade. Por quê, pastor? Porque o pecado é simplesmente você declarando a sua independência do seu pai. Então, todos os problemas das mulheres são os homens. É difícil dos homens aceitarem isso, eu sei. Irmãos, nós somos problemáticos. Isso é verdade. Veja, quando a raça humana caiu, Deus não foi até a mulher, Deus foi até o homem. Por quê? Mesmo a mulher tendo apanhado do fruto da árvore, porque se o homem estivesse na sua posição, a mulher não tinha chegado até a árvore. Glória. Ouça com atenção isso. No ministério de Jesus, a palavra mais citada por ele, eu estou falando dentro dos 4 evangelhos, foi a palavra Pai. Porque a segurança de Jesus estava no seu Pai. Glória a Deus. Então o maior problema da nossa geração hoje é que o modelo para os filhos não são mais os pais, mas as mães. Por quê, pastor? Porque os pais não estão mais em casa. E nós não podemos esquecer que a tarefa número 1 de Jesus é o quê? Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz aos pais e não às mães. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque nós não temos problema com as mães. As mães sempre estão em casa. Então nós vemos criminalidade aumentando, presídio aumentando, gravidez fora de casamento. Por quê? Porque os pais não estão mais nas suas casas. E aí tem muitas mães que têm que se virar, pagar conta, criar filhos sozinho. Irmão, se nós formos analisar o livro de Malaquias, ele termina com um desastre familiar. E no ápice desse desastre, Deus no capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer: eu detesto o divórcio. Quarta-feira passada, nós estivemos ministrando sobre o divórcio. Foi algo sobrenatural. E eu repito o que eu disse na noite aqui, que nós estamos aqui. Não inclua Deus no divórcio. Divórcio não vem de Deus. Moisés introduziu, eu teria que ter 1 hora a mais, mas já vamos na reta final. Mas só para dar uma pincelada aqui para você. Moisés introduziu a carta do divórcio. Jesus vai responder em Mateus 19 por causa da dureza de coração. Mas o divórcio não vem de Deus. Este não foi o plano perfeito de Deus para o homem. Amém? Fique claro aqui. E o divórcio, nos dias do profeta Malaquias, era tão ruim, que os homens estavam se divorciando por qualquer coisa. O arroz passou do ponto, divorcia. Não fez aquele pudim, divorcia. Ó, já tem aqui, ó. Estou dando causas aqui. Misericórdia. Passou do ponto, espirrou. Eles estavam se divorciando. Então, quando Cristo veio, irmãos, o cenário da sociedade não era tão bom. E a pergunta que esses líderes religiosos fizeram para Jesus veio desse ambiente. Olha como eles chegaram. Se você afirma ser Deus, se você afirma ser o rabino, então responda essa pergunta. Agora preste atenção. Na verdade, se nós observarmos, eles estavam perguntando quem era o fabricante e o autor do divórcio. Vamos para a resposta de Jesus no versículo de número 4. Mateus 19,
versículo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 4. E respondendo ele: não leste que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, como eu disse, Moisés introduziu a carta de divórcio, mas Jesus pulou esse ponto e lembrou de algo que veio antes de Moisés. Sabe, irmãos, infelizmente nós ainda temos muito em nosso meio gente falando preso a ser filho de Abraão, preso nas bênçãos de Abraão. Jesus nunca reivindicou a Abraão. Por isso, eu não vim aqui para te dizer uma outra coisa a não ser essa. Eu não estou preso às bênçãos, aos privilégios de Abraão. Nós precisamos viver apegados somente a Cristo. Não viva sobre as sobras das bênçãos do seu irmão, porque esses líderes religiosos em João capítulo 8, eles vão dizer: o nosso pai é Abraão. Mas Jesus disse: antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão ser, eu sou. Jesus diz: eu sou o segundo Adão, como diz as Escrituras. Segundo, não o último. Por quê? Porque segundo significa original. Jesus é a impressão original. Agora preste atenção, e vamos fazer uma junção aqui com Gênesis 1:26. Abraão sabia sobre bênçãos, mas não sabia sobre domínios. Abraão foi abençoado, mas nunca teve domínio sobre as bênçãos. É por isso, deixa eu te dizer uma coisa, que tem gente que tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem tudo, mas ainda continua sendo oprimido, porque você está indo atrás de tudo e de todo mundo, menos de Jesus. Vá para aquele que tem o domínio sobre todo o universo. Os discípulos, uma certa feita, perguntaram a Jesus: mestre, o que comeremos, o que beberemos, como vestiremos? Jesus respondeu o quê? Não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como vestiremos? Pois os gentios procuram essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Mas primeiro buscai o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo aqui tudo que nós não temos que orar, mas isso é o que nós estamos orando. Jesus está dizendo: isso não é fé, isso é preocupação. Não é Abraão que você precisa correr atrás, você precisa correr atrás de domínio, você precisa correr atrás do rei. Então pare de correr atrás de bênção, corra atrás de domínio. Porque quando você alcança o reino, você alcança a justiça. E justiça nada mais é do que algo que é justamente seu. Irmãos, nós precisamos entender. Quando nós lemos a Bíblia na ótica de que ela é um rei e sua família real, tudo fica muito claro assim. Em um reino
As pessoas não imploram por nada, as pessoas exigem. Você sabia que oração não é uma atividade religiosa? Oração no original significa petição. E petição não é uma atividade religiosa. Petição é uma demanda que você faz a uma autoridade governamental com base em uma Constituição. Isso só é possível quando existe uma autoridade governamental e uma Constituição. Nós temos isso. Glória a Deus. Então a sua oração, você nunca deve orar para aquilo que está fora da Constituição. Mas quando você ora pela palavra, dentro da Constituição, você está fazendo uma petição para a sua casa. Agora veja, Jesus não respondeu o divórcio como sendo o problema principal. Preste atenção. Existe algo que não está funcionando. Mas eu vejo hoje que pessoas são abençoadas, mas a sua casa está desmoronando. Então a resposta de Jesus não foi responder propriamente o divórcio. Irmãos, nós homens principalmente, e eu encerro, homem de verdade, eu preciso aqui de um casal. Vem aqui, pastor. Pastor Eli. Porque se acontecer alguma coisa, nós somos chegados e tudo bem. Ele fica aqui na frente do pastor. Ok? Nós temos um jargão aí que diz, né? Por trás de um grande homem há sempre uma. Pare de falar isso. Porque segundo a Bíblia, a mulher nunca está atrás do homem, mas na frente. A mulher não veio de Deus, a mulher veio do. E ela veio de que parte? Então, na frente de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Por que a Bíblia está nos ensinando esse princípio? Porque quando vem os ataques, quando vem a pressão, olha o que acontece. A mulher vai cair, certo? Segura aí, meu pastor. Bota os 20 anos aí, entendeu? Quando segurava no colo, quando levava, né? Não, beleza, levava pro quarto. Ok? Por quê? Quando vier a pressão, o que vai acontecer? O homem vai segurar. O verdadeiro homem é exatamente isso. Quando vem a pressão, ele está segurando a sua casa. Mas sabe como que os homens estão hoje? Deixa eu te dizer uma coisa. Os homens de hoje, e vou te falar, os verdadeiros homens não são aqueles que ficam postando o que faz na casa. Os verdadeiros homens estão preocupados em se segurar a sua casa, em segurar a sua esposa, em segurar os seus filhos. Este é o verdadeiro. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Por quê? Porque Jesus não lidou com o divórcio. Repita isso comigo: divórcio é um sintoma. E o que é sintoma? Sintoma é um sinal de que algo está errado. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. A dor é o nosso sistema nervoso emitindo um sinal que algo não está. Amém? Amém? Então esse é a dor. Então se você não tiver dor, você nunca vai saber se você tem um problema. Então a dor, quando você tem uma dor e toma um analgésico, você não vai resolver o problema. É assim o divórcio. O divórcio, ele funciona como analgésico. Ele não resolve nenhum problema. Então a dor, quando ela vem, ela não é um problema, ela é boa. Agora, por favor, Jesus está dizendo: olha, o problema não é o divórcio. Preste atenção. Vamos voltar e diagnosticar a causa. E aí Jesus mostra
Vocês estão errando, porque vocês esqueceram do princípio. Vocês esqueceram de tudo que o fabricante fez. E isto vem antes de Moisés, antes de Abraão. Irmãos, a minha esposa e eu temos uma loja. E ela faz bolos também. E às vezes alguns saem errados. E aí quando ela vai verificar o que aconteceu, ela colocou um ingrediente que não foi de acordo. Então Jesus está dizendo: você não tem problema com o bolo. O problema está nos ingredientes. O casamento não é o problema. O problema é o que você está colocando dentro do seu casamento. Então o que falta para os casais de hoje é voltar no princípio e ver aonde errou. Nós fazemos alguns intensivos. Nós fizemos algum intensivo com noivos, com namorados. Irmãos, é impressionante como eles não têm noção do que é o casamento. Não tem. E muitos jovens até deixam de casar por ver: pastor, eu não estou preparado mesmo. Porque o que acontece hoje? Você pega um livro de receita, na sua página inicial tem aquela foto daquele bolo que é maravilhoso. Só que quando você vai para a página seguinte, o que está lá? A receita de como fazer. E quando você lê o processo, você desanima. Por quê? Porque o casamento é você construindo ele todos os dias. Agora o que é importante, encerramos, Provérbios 24, versículo de número 3. Provérbios 24, versículo de número 3. Com a sabedoria se edifica o quê? E com o entendimento ela se... Pelo conhecimento se enche as câmeras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento aumenta a força. Pois conselhos prudentes farás a guerra, e na multidão dos conselheiros há vitória. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está dizendo: eu não encontrei a palavra sexo, eu não encontrei a palavra amor para se edificar e para construir sua casa. Aleluia. Mas eu encontrei a palavra conhecimento, entendimento e sabedoria. É com essas três coisas que você edifica e firma a sua casa. Conhecimento, informação. Entendimento, compreensão sobre a informação. E sabedoria, aplicação sobre o que você teve de informação e o que você entendeu. Então é com conhecimento, com entendimento e com sabedoria você vai firmar a sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração aqui com a sua casa. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que você, homem, é que precisa ensinar os princípios da palavra de Deus à sua casa. Glória a Deus. Eu tenho falado isso: se tua esposa ora 2 horas por dia, você tem que orar 4. Se ela lê a Bíblia uma vez por ano, você tem que ler 2. Você é o responsável pela sua casa. Glória a Deus. Nós podemos pegar mais nisso. Amém. Eu quero que você fique próximo aí da sua esposa ou dos seus filhos. Mas eu quero fazer uma oração. Amém com você. Em nome de Jesus. Eu sei que muitos são os planos do inferno para destruir a sua casa, para destruir a sua família, mas nenhuma ferramenta preparada contra a família
prosperará. Amém? Entenda que quando você ora pelos seus filhos, pai, quando você ora pela sua esposa, os ouvidos de Deus estão abertos para te ouvir. E você vai colocar uma petição agora sobre essa autoridade governamental, que é Jesus. Você não é crente, você não é cristão, você é um cidadão dos céus. Você é alguém que veio dos céus e logo mais irá retornar. Amém? Então feche os seus olhos. Eu quero que você comece a orar agora pela sua família. Amém? Aconteça o que acontecer, a sua palavra tem poder. Evite falar algumas coisas dentro da sua casa. Evite falar a palavra divórcio na sua casa. E comece a profetizar coisas boas. Oh, Ricando, Recalavassuricas. Nós temos a palavra de Deus em Provérbios 15, Provérbios 17, versículos que começam com o coração alegre. Por quê? Porque a coisa mais importante para você criar dentro da sua casa é um ambiente de alegria. Porque a alegria, ela neutraliza todas as coisas destrutivas. E Deus agora está expondo o seu coração a você não aceitar mais essa tristeza que tem assolado o seu casamento, que tem assolado a sua casa. Repreenda demônios que têm tentado atormentar a sua vida, o seu casamento. Largar tudo, o divórcio não é a solução. Você não tem ideia do que é essa experiência traumática. Esse não foi o plano de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família. Mas saiba que há um caminho restaurador, segundo a palavra de Deus, para a sua família. Pai, no nome de Jesus, neste momento eu quebro agora toda a maldição, tudo aquilo que o inferno tentou lançar sobre a vida dessa família, sobre a vida deste casamento. Pai, nós neutralizamos agora pelo poder da sua palavra. Oh Espírito Santo, Jesus, a tua palavra diz, e o Senhor confirmou que o Senhor é a luz do mundo. Significa que o Senhor tem todo o conhecimento, toda a revelação que nós precisamos. Pai, neste momento, dê sabedoria, dê conhecimento, dê entendimento a este homem, Senhor, responsável pela sua casa. Espírito Santo, que o teu poder, que a tua palavra venha penetrar no corações aqui, e que em nome de Jesus nós possamos ser instrumentos de bênção, de alegria para as nossas casas. Senhor, transforma o coração deste homem, transforma o coração desta mulher. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós estamos aqui peticionando, de acordo com a sua constituição, a sua palavra. E eu profetizo lares abençoados, restaurados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Abraça sua família aí, sua esposa, em nome de Jesus. Profetize bênçãos aí. Amém? Quantos receberam a palavra de Deus? Que você e sua casa possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.